Pessoal, decidi gravar mais um vídeo aqui falando de um assunto bem interessante, que é sobre desvincular um membro da religião, desassociar um membro. Será que tem base bíblica? Né? Eu tô com a garganta inflamada, nariz entupido, gripado, mas eu vou tentar gravar esse vídeo. Outra coisa, eu também tô dentro da loja, então se chegar um cliente eu vou ter que parar o vídeo. Então será que é errado desvincular o membro, expulsar um membro que cometeu um pecado grave e não se arrependeu? Quando eu digo expulsar um membro, eu não quero dizer que esse membro não vai poder mais assistir às reuniões ou cultos da religião, mas eu digo que as pessoas fiéis que estão na igreja, elas não podem mais se associar com aquele membro que pecou e não se arrependeu. Será que tem base bíblica? Será que a religião tem que fazer isso? Bem, nós vamos considerar alguns textos da Bíblia que vão ajudar a gente a entender esse assunto, tá? Como sempre, pegue a sua Bíblia, leia os textos, medite no texto que você leu e ore a Deus pedindo a Ele para te ajudar a entender, tá bom? A Bíblia diz que Deus dá Espírito Santo a todo aquele que pedir. Então, se você pedir orientação de Deus por meio do Espírito Santo, Ele vai te dar, tá ok? Então, o primeiro texto que eu gostaria de ler para ajudar a gente a entender se é certo ou não desvincular um membro, desassociar um membro, é Evangelho de Mateus, capítulo 18. Abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 18. Talvez eu vou precisar parar esse vídeo se chegar algum cliente aqui, tá? Eu tô aproveitando que o movimento tá fraco. A gente vai ler do versículos 14 ao 17. Mateus 18, 14 ao 17. Diz assim: do mesmo modo, não é desejo do meu Pai que está no céu que se perca nem mesmo um destes pequenos, tá? Versículo 15. Além disso, se o seu irmão cometeu um pecado, vá, mostre-lhe o seu erro, somente você e ele. Se ele escutar, você ganhou o seu irmão. Olha que interessante. 16. Mas se seu irmão não escutar, leve com você mais um ou dois, para que, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja estabelecida. Versículo 17. Se ele ainda assim não escutar, fale com a congregação. Se não escutar nem mesmo a congregação, seja ele para você apenas como um homem das nações e como um cobrador de impostos. Olha que interessante. Então, vamos supor que tem um membro na religião, seja qual for a sua religião, que cometeu um pecado grave. E você tentou oferecer ajuda para ele, ele não aceitou. Foi você e mais 2 testemunhas, tentou oferecer ajuda para ele, ele não aceitou. Você levou para a congregação ou para os líderes tentarem ajudar ele, ele também não aceitou a ajuda. Olha como concluiu aqui no versículo 17. Se mesmo assim ele não aceitar, ele deve ser para você apenas como um homem das nações e como um cobrador de impostos. É interessante essa ilustração. Se ele não se arrepender, não aceitar que errou, ele deve ser para você, cristão, como um cobrador de impostos. Você sabe como que um judeu encarava um cobrador de impostos? Os judeus odiavam os cobradores de impostos. Naquela época, o cobrador de imposto era chamado de publicano. Os judeus costumavam dizer que os publicanos eram ladrões, porque eles cobravam altos valores de impostos. Então, assim como um judeu passava a ter nojo de um publicano, de um cobrador de imposto, um cristão fiel, por assim dizer, tem que ter nojo de um cristão que pecou e não quer se arrepender, não quer voltar atrás. Marlos, quer dizer então que você tem que tratar ele com preconceito, você tem que ter nojo dele? Não é bem assim. Esse irmão que pecou e não se arrependeu, ele não é um cobrador de impostos. Mas você não deve ter mais associação com essa pessoa. Por quê? Um cristão que pecou e não se arrependeu, ele pode ser uma má influência para a congregação. Por exemplo, se esse cara matou, roubou, usou droga, traiu a esposa ou o marido, que exemplo ele vai dar para a congregação? O que as pessoas lá de fora vão falar a respeito dessa pessoa que pecou e não se arrependeu?
Então a pessoa que está no mundo lá fora não vai entender a situação. Vai falar assim, poxa vida, mas esse aí, ele fala que é da religião tal, mas ele fuma, ele bebe, ele fala palavrão, ele trai a mulher. Então ele passa a ser um péssimo exemplo para a congregação cristã. O certo é oferecer ajuda para essa pessoa 1, 2, 3 vezes. Se ela não aceitar ajuda e não reconhecer o seu erro, ela tem que ser desvinculada da congregação. O texto diz, essa pessoa tem que ser considerada como uma pessoa das nações. Se você acolhe uma pessoa que comete pecados graves e não se arrepende, essa pessoa vai se tornar um péssimo exemplo para a congregação. Outras pessoas podem ficar encorajadas a cometer o mesmo erro com o pretexto de que, mas fulano fez e não aconteceu nada com ele. Fulano fez e é tratado da mesma forma. Então, se uma pessoa comete um erro grave, ela tem que ser disciplinada. A disciplina não é um ato de maldade, é um ato de amor. Um pai e uma mãe, quando o filho faz uma coisa de errado, eles passam a mão na cabeça da criança. Eles disciplinam o filho. Talvez o filho gosta de videogame, o pai vai tirar o videogame dele. Talvez o filho gosta de celular, tem uma mesada e o pai corta a mesada, para mostrar para o filho que o que o filho fez é errado. O pai não faz isso porque não gosta do filho, porque odeia o filho. Ele ama o filho. Dói num pai e numa mãe disciplinar o filho, mas eles sabem que se não disciplinar o filho vai fazer o que ele estava fazendo, ou às vezes até coisa pior. No mundo também, lá fora, existe disciplina para quem rouba, mata, estrupa. A disciplina é uma forma de você mostrar para a pessoa que o que ela fez é errado. Dentro da religião não pode ser diferente. Vez por outra, a nação de Israel era disciplinada por Deus. Por quê? Cometiam pecados como idolatria, imoralidade. E aí Deus punia a nação inteira. Deus não passava a mão na cabeça dos israelitas. Quando eles se arrependiam de coração, aí Deus ia lá, oferecia ajuda para o povo. Mandava um profeta, um juiz para salvar o povo. Mas quando eles pecavam, Deus punia de novo. E de novo, e de novo. Quantas vezes fossem necessárias. Põe uma coisa na sua cabeça. A disciplina é um ato de amor. Se você não disciplinar um pecador que não se arrepende, ele não só vai fazer o que ele estava fazendo, mas ele vai fazer coisas piores. Para a gente entender melhor esse assunto, eu vou considerar mais versículos, tá bom? Mas eu vou gravar um próximo vídeo, a garganta já não tá boa. Tô gravando hoje no esforço, beleza?